no secret, Spot Pet is the best in breed pet insurance. Recognized as the best pet insurance by U.S. News in 2022, Spot helps you focus on care, not cost. Because when it comes to your pet, we know you have other things to think about. Offering affordable plan options for dogs and cats of all breeds, Spot helps ease the burden of covered vet bills. Designed by pet parents for pet parents, Spot provides the pet insurance plans that you'll both love. Find out your price today with a fast, free quote from spotpet.com. This is an independent ad from Spot Insurance Services, LLC. Insurance is underwritten by United States Fire Insurance Company and produced by Spot Insurance Services, LLC. Pre-existing conditions are not covered. For all terms and limitations, visit spotpet.com. Spot was ranked the best pet insurance of 2022 by usnews.com. usnews.com/pet-insurance. These days, there are plenty of things to worry about, but keeping pests out of your home shouldn't be one of them. That's why you need Massey Services. Massey eliminates pests before they get inside. They start by carefully inspecting the inside and outside of your home and then focus customized treatments on the outside. Best of all, your satisfaction is guaranteed or your money back. That's the Massey difference. Expect more and get it. Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma edição do nosso Conexão Foot. Não estou só como de praxe, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo. Hoje tenho a presença de uma pessoa somente. João, bem-vindo. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem vocês, ouvintes? Felizmente não pude estar no último, né? Mas por motivos de faculdade. Mas nesse agora tô substituindo todo mundo aqui, junto com o Ricardo, para trazer mais um episódio para vocês. Exatamente, nós teremos apenas a presença do João como um co-host, né, na realidade, porque o Carlinho, problemas extra-campo que nós já conhecemos e já está evidente ao nosso público, e o Léo também com algumas particularidades que não pôde estar presente, mas não irá faltar conteúdo, de modo algum. É bom sempre lembrar, inclusive. O papo de hoje, como vocês já sabem, já puderam ter um spoiler aí, é a Copa do Brasil. Ah, Ricardo, mas a Copa do Brasil já passou. Tem razão, mas antes tarde do que nunca, é necessário ter um episódio aqui, em especial para falar sobre o título do São Paulo na Copa do Brasil, porque não foi um título qualquer. O São Paulo é campeão da Copa do Brasil de maneira inédita, um título que faltava e muito comemorado. São Paulo que não vencia um título de expressão desde 2012, quando venceu a Copa Sul-Americana, e volta aos grandes palcos do futebol brasileiro, agora com o título inédito na Copa do Brasil. Vamos um pouquinho passar pelas campanhas, porque acho que é legal a gente dar uma ressaltada, porque não foi uma campanha comum. O São Paulo conseguiu eliminar muita gente grande. São Paulo teve um grande alto e baixo nessa campanha e na sequência conseguiu tornar-se protagonista, ainda mais com a chegada do Dorival, João. São Paulo, que começou nas oitavas, né? Se eu não me engano. Não, senhor. Foi antes, né? Foi antes. Tanto o São Paulo quanto o Flamengo começaram na terceira fase da Copa do Brasil. Verdade, que jogou contra o Ituano. Exatamente. Vamos começar? Eu acompanhei o jogo de Ituano porque o jogo de Ituano, né, se desse tudo certo pra Caldense aqui de Poços de Caldas, pra quem não sabe, eu estudo e moro em Poços de Caldas, tem um clube da Caldense. É um time bem pequeno, assim, bem simples. Charmoso. Onde Ituano tá, a Caldense poderia estar ali, então eu fui acompanhando os jogos que a Caldense podia ter, porque, pô, imagina pintar um São Paulo aqui em Poços de Caldas, tá maluco. Ia lotar o estádio de 500 pessoas que tem capacidade. Ingresso a R$350. 300, 15 conto. Vai nessa, sim. Vai achando que ia ser R$15 o ingresso. Tô achando que é Caldense Ceará, que é 15 conto. Vai achando que é jogo de segunda e terceira divisão pra você ver. Mas enfim, o São Paulo, né, que empatou em casa o primeiro jogo e depois ganhou fora de casa do Ituano, né? E o São Paulo também que nos dois primeiros jogos que teve, passou aperto, né? Então, eu já ia entrar exatamente nesse ponto, né? O São Paulo empata o primeiro jogo da terceira fase contra o Ituano no Morumbi 0-0, lembrando, esse ainda
um jogo com o Rogério Ceni no comando. Porque o Dorival assume pro jogo contra o Ituano na volta, lá em Itu. Que o São Paulo vence 1-0, gol do Wellington Rato, se eu não estou enganado. Gol de fora da área. O São Paulo se classifica ali meio que no sufoco, com uma classificação um pouco ameaçada, ainda mais pelo primeiro jogo ter sido um empate. E o Ituano foi semifinalista do Campeonato Paulista, não sei como, porque não sei se você lembra, João, no Paulista, grupo do Corinthians ali, o Ituano e os outros dois times que estavam no grupo do Corinthians, os três tinham possibilidade de classificar e cair. E na última rodada o Ituano faz 3 no Santos e se classifica e se livra da queda e vai eliminar o Corinthians na arena, nos pênaltis. Então tava numa ascensão. Tanto que o jogo é em abril, não havia sido tão longe da eliminação do Corinthians, mas ali ficou um temor. Mas o São Paulo consegue a classificação. Tanto é que nesse jogo de Ituano aí, o São Paulo contratou aquele cara que fez gol, né, no Corinthians. Exatamente, é verdade. E até alguns jogadores foram contratados, só mudando um pouquinho de assunto, alguns jogadores foram contratados no Paulistão, por times maiores, de mais expressão, não renderam muito, né, cara? Mas era muito esperado, né, João? Assim, é muito difícil quando você contrata um jogador assim, que ele já dá, tipo, uma resposta muito, muito clara, muito rápida, né? O Santos trouxe a barca do Água Santa, que foi finalista, e o que joga ainda de vez em quando é o Inocêncio. O Mezenga é banco do banco, o Luan Dias, que era um dos craques do Campeonato Paulista, que eles diziam na realidade que mas vai ser contratado por um time grande, que São Paulo estava de olho, o Corinthians estava de olho e tal. Foi pro Santos, não consegue jogar, não rendeu. Então, assim, é muito difícil dar esse resultado tão esperado assim logo de imediato. Eu acho que puxando a sardinha pro Barleta, eu acho que ele conseguiria, cara, mas essa diretoria do Corinthians é complicada, né? Não vamos falar de Corinthians aqui não, porque Vamos dói. falar de Copa do Brasil? Exato, perfeito. Vai chegar o Corinthians aqui ainda, calma. Podemos passar pro Flamengo já, né? Podemos, claro. Vamos fazer um intercalado das duas campanhas aqui, né? Terceira fase, oitavas, quartas, semifinal. Vamos fazer um negócio bonitinho. O Flamengo, no sorteio, enfrentou o Maringá. O primeiro jogo no Paraná foi 2-0 pro Maringá. Eu não sei se você lembra, João. Sabe um caso inusitado para esses dois confrontos? O Cartoloco patrocinou o Maringá nesses dois jogos. Eu lembro disso. O pior que eu lembro, mano. Bizarro. Primeiro jogo 2-0. Acho que ainda era o Vitor Pereira, né? No técnico do Flamengo. Se não me falha a memória. Ainda era nos 2-0. Ou eu acho que não, porque ele é demitido após a final do Carioca. E depois vem um auxiliar. Acho que era algo assim. Mas eu não lembro se era ele ou não. Mas o Flamengo perde o primeiro jogo no Paraná. Mas ele não era mais não. Hã? Não era mais ele não. Não era, né? Era o interino, não era? Era. Eu imaginei que fosse. Eu imaginei que fosse o interino mesmo. Mas. Não fala interino do Flamengo não, que eu lembro do vídeo aquele vídeo lá. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Esse vídeo é lendário. Esse vídeo é lendário. Mas, na volta, o Flamengo consegue reverter a situação, faz um sonoro 8-2 dentro do Maracanã e elimina qualquer tipo de zebra, qualquer tipo de surpresa. Pô, era de se esperar, né? Essa passada de carro em cima do Maringá. Só que tomaram um sustinho, né? Tomaram um sustinho ali de 2-0. Tudo bem, cara. né? Eu confesso que após o primeiro jogo, eu falei, cara, o Flamengo vai ser eliminado pro Maringá, cara. Porque assim, o primeiro jogo o Maringá jogou muito bem. Muito bem mesmo. Fez 2-0, mas era pra ter sido mais. Só que aí na volta não teve muito jeito, né? No Maracanã também, né, cara? Fica complicado, né? É difícil. E o Flamengo segue para as oitavas de final, assim como o São Paulo. Que no sorteio de oitavas de final, o tricolor paulista enfrentou o Sport. O Sport que até então, naquele momento, era líder da Série B. Luciano Juba jogando muito, Wagner Love e tudo mais. No primeiro jogo, na Ilha do Retiro, foi 2-0 pro São Paulo, a vitória fora de casa. E eu ouso dizer, aqui, nesse jogo, o Dorival começou a mostrar a cara dele no time do São Paulo.
Porque foi um time muito conciso, foi um time muito consciente. Foi aquela sequência inicial do São Paulo, que eu não me lembro quantos jogos foram invictos. Se foram 8, se foram 9. O São Paulo teve uma sequência sem derrota ali com o Dorival. E esse jogo foi um dos jogos de mais consistência do time do São Paulo, né? Mas na volta, o São Paulo perde por 3-1. Eu lembro que foram 3 gols de bola parada. E o jogo vai para os pênaltis. E o São Paulo se classifica nos pênaltis por 5-3. O Rafael pegando o pênalti para livrar um pouquinho a barra. Porque eu lembro, o São Paulo toma o gol do 3-1, acho que aos 47, 48 do segundo tempo ali. Últimos minutos. Nos últimos lances do jogo, eu falei, cara, vai dar. Não deu. Eu falei, nossa, eu tava vendo o jogo também com o meu amigo que mora comigo, que é São Paulino. Aliás, um abraço, Léo. A gente tava assistindo junto. Aí, pô, o Sport fez o gol no último minuto, ele ficou maluco, velho. Aí eu comecei a passar mal de falei, ih, não vai dar, hein, não vai dar, o Wagner Love vai cravar. Aí, fiquei. Eu vou trazer uma confidencialidade minha aqui. Eu sou um cara muito supersticioso. Não sei se você sabe. Eu acho que você sabe, eu já te contei. Ó, com Eu certeza. sou uma pessoa muito supersticiosa. Então, assim, a partir do momento que, por exemplo, em jogo de rival, quando eu quero secar, eu começo a ver os primeiros minutos ali. Se eu perceber que vai dar merda, eu não assisto mais. Não assisto. Esse jogo foi um desses. Porque quando o São Paulo... Minto. Quando o São Paulo faz 1-0, depois toma um 3-1. Ele toma virada dentro de casa. Sim, tomou Então, uma virada. quando tava 0-0, eu peguei pra ligar pra ver o jogo, 1-0 São Paulo. Eu desliguei a televisão. Eu não vou assistir. Sou supersticioso. O que o idiota foi fazer na hora dos pênaltis? Foi assistir. Viu os pênaltis. Assim, eu falo, Ricardo, não teve nada a ver. Eu concordo, mas vai falar isso pra minha cabeça. Não tem como. Não tem como. Do outro lado... A minha esquizofrenia. É difícil. É difícil. Complicado. Muito complicado. Do outro lado, nós tivemos um Fla-Flu. O segundo Fla-Flu eliminatório no ano. O Fluminense, que eu ouso dizer que era favorito nessa eliminatória contra o Flamengo. Diferentemente do lado de lá que o São Paulo era favorito contra o time do Sport. Mesmo o Sport àquela altura sendo o líder da Série B. Mas aqui o Flamengo, ele era meio que o azarão para se classificar. Tanto que no primeiro jogo dizia-se muito, nossa, o Fluminense estava numa fase incrível, vai ser mais uma goleada, assim como foi no segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Mas aí, no começo do jogo, o Felipe Melo é expulso e muda completamente a cara da partida. Foi um humor também. Que o jogo tinha cara de Fluminense. Tinha muita cara. Tudo indicava, né, que o Fluminense passaria. Sem dúvida. E teve o lance do Felipe Melo no primeiro tempo, que ele é expulso, e aí muda totalmente a cara do jogo. Aqui já era o São Paulo, tá? Sim. E o Flamengo consegue o empate em 0-0, mas merecia ter vencido. Porque criou, teve chances, mas não conseguiu efetivar em gol. Já no jogo da volta, ali é onde todo mundo meio que, né, dava ainda um ponto de favoritismo pro Fluminense, mas o Flamengo vai e consegue a classificação. Num jogo que o Fluminense muito reclamou, e eu não sei se você se lembra, porque havia muita reclamação de que essa maneira da qual o Flamengo jogou, com muitas faltas, um jogo muito picado, a cada momento não deixando o Fluminense jogar, aquilo ali conseguiria minar o time do Diniz. E o Flamengo consegue vencer por 2-0 e avança para as quartas de final. Mas esse jogo foi um dos únicos jogos que o Flamengo, além da postura, conseguiu desempenhar um bom futebol. Essa questão das pautas, creio eu também que seja um pouco pelo São Paulo, né? Um técnico sul-americano, aquele futebol de Libertadores, que é catimba, que é muita falta, que não deixa jogar quando tá precisando do resultado. Então, creio eu que venha a ser por esse motivo. Apesar da vitória, né? Que, como a gente falou, que a gente achava que o Fluminense passaria. Infelizmente não deu. Eu também. Eu tenho um carinho, digamos assim, em comparação entre os dois, eu tenho um carinho maior pelo Fluminense que pelo Flamengo. Nenhum dos dois, para mim. Um pouquinho mais. Pô, o Fluminense eu acho um pouquinho legal, mas o Flamengo não dá. O Flamengo não dá. Mas, tirando essa parte do
um pouquinho, que eu tenho um pouquinho mais de carinho pelo Fluminense do que pelo Flamengo. O Flamengo conseguiu passar. E com a chegada do São Paulo, ele até que apresentar um futebol legal nas primeiras partidas lá, né? Mas Então, é que esse é um bom ponto, porque a diretoria do Flamengo fez tanta cagada no ano. Começou em dezembro, né? Com a demissão do Dorival. abissal, velho. Cagada abissal. Não, eles conseguiram fazer tudo errado e culminou no ano de merda que eles tiveram. E não vou negar, fico muito feliz, inclusive. Não, Mas, também. ainda mais pelo fato de demitirem o Dorival, eles trazem o Vitor Pereira, que é preciso dizer aqui, não apresentou nada demais no Corinthians para poder ser chancelado a ser técnico do Flamengo. Não, cara, eu também concordo. E assim, muito Pra mim, ele fazia o básico. foi um trabalho fraco dele, tá? Ele fazia o básico. Eu considero um trabalho dele fraco, poderia ter sido coroado com o título da Copa do Brasil contra o próprio Flamengo, porque o Corinthians foi melhor naquele segundo tempo e poderia ter virado o jogo, e teve os pênaltis também, mas Aquele lance de pênalti, foi incrível, mas o trabalho dele era ruim, porque, eu tenho que pontuar também, eu tenho que ser justo, tá? Em 60% do tempo que ele teve no Corinthians, ele não teve atletas disponíveis. Porque o Corinthians, ano passado, teve uma sequência de lesões, assim, inacreditáveis. Tanto que no jogo do Boca, na Bombonera, que a gente passa por Deus, só molecada. Só molecada pra jogar. Não tinha banco, não tinha nada. Mas, assim, dito isso, contudo, o trabalho dele pra mim foi fraco no Corinthians. Mas, eu, ainda assim, era favorável à continuação. Porque eu via que, com a pré-temporada decente que dessem pra ele, que ele poderia fazer algo melhor, mas aí o destino levou pra onde levou. Só que ele não tinha credencial nenhuma pra assumir o Flamengo. Aí culminou nas desgraças, né? Após a demissão dele, uma contratação do Sampaoli onde só o presidente queria. O presidente tinha o sonho de ver o Sampaoli treinando o Flamengo com o Rodolfo Landim. E aonde eu lembro que agora fica muito mais evidente, os flamenguistas muito se exaltaram, muitos não queriam, porque não é somente a maneira em que o Sampaoli tem os seus times, mas é o pacote Sampaoli, né? Desde o Santos, o Atlético Mineiro, muitos problemas internos. No Santos, há até alguns que dizem haver algum tipo de discriminação por parte dele para algumas pessoas lá de dentro. Então, assim, não é só ele, é o pacote. E posteriormente a gente viu, né? Teve a questão do soco, a questão da briga entre os jogadores, que ele vai, ao invés de defender o Pedro, ele quer meio que dar uma apaziguada para defender o cara que era um braço direito dele, que era o preparador físico. Ali ele já perde o elenco, sendo que o time dele não funcionava dentro de campo. Já antes disso, vivia de lampejos individuais. A gente vai falar aqui que talvez tenha sido o único jogo em que o time dele funcionou de fato, um pouco mais à frente. Mas era meio que uma pedra cantada de que não daria certo. Não, cara, São Paulo, ele, pelos times que eles têm aqui no Brasil antes, a gente sabe que não só pelos times que ele tem no Brasil, né? Pelo histórico do São Paulo, em todos os times que ele passou, ele é problemático, cara. Esse cara tem 2 títulos importantes na carreira dele, velho. Foi a Copa América com o Chile e a Copa Sul-Americana com a Laú. Mais nada. Ele parece, tipo, de verdade, parece que faltam uns parafusos nele, tá ligado? Ele é muito louco, velho. Muito louco. Mano, eu acho que ele se acha demais, sabe? Tipo, eu acho que ele se coloca num patamar muito elevado pro futebol brasileiro. Tanto que ele bate na Europa, ele não consegue fazer nada, cara. Sim, ele é muito fora da casinha. Ele se acha demais, velho. Ele chega aqui no Brasil achando que ele é o rei. Exato. É muito difícil isso. É complicado, pô, porque você tem um cara assim, um time do Flamengo. É muito complicado. Não tem muito o que fazer. O time do Flamengo tem muita estrela. Então é complicado esse negócio. Então, assim, Tem muito ego junto, cara. E assim, do fundo do coração, a partir do momento que você... Por exemplo, o Pedro, ele tá ali desde 2019. Ele pode não ser um dos caras que é mais, tipo, que tem a força dentro do vestiário. Só que ele tem amigos lá dentro, velho. A partir do momento que, pô, o cara toma um soco, não tem como. E, tipo, o próprio técnico não vai a favor dele diretamente, quer meio que apaziguar a situação.
Pô, velho, não tinha como aquele ali dar certo, você entendeu? Não tem como. É muito difícil. Você perde o elenco. Você perde completamente. Mas dando sequência aqui pra gente não ficar só no papinho, João. No Ultimate Flamengo Championship. Exatamente. Complicado. Nós tivemos o sorteio das quartas de final, porque no ano passado o São Paulo, desculpa, ele enfrenta também o Palmeiras e se classifica. Naquela ocasião, os palmeirenses muito reclamam, né? Da questão da arbitragem, o que eu concordo. E depois o São Paulo se classifica nos pênaltis dentro do Allianz. Mas aqui o São Paulo fez 2 jogos que foram irretocáveis. O São Paulo teve 4 jogos nessa campanha que eu destaco. 2 são nas quartas, um na semi e um na final. Os 2 jogos contra o Palmeiras em nenhum momento você via o Palmeiras e falava que ele iria se classificar. O São Paulo comanda o primeiro jogo no Morumbi, 1-0, golaço do Rafinha, lembra? Chuta, pega, tinha uma bola na gaveta. Lembro. E o São Paulo ali vai tranquilo pro Allianz e vence no Allianz por 2-1. Jogando muito bem, era pra ter sido mais do que 2-1. O São Paulo foi muito bem, dominou o meio campo, teve diversas chances no contra-ataque, mas ainda assim conseguiu a vitória por 2-1 e se classificou para a semifinal. Aqui, ele se mostrou favorito para vencer a competição. A partir do momento que você elimina um favorito franco, como é o Palmeiras em qualquer competição que ele vai disputar, automaticamente você cresce. E você, querendo ou não, com o trabalho do Dorival dando certo, tendo sequência, tendo resultado, os caras se fecham, os caras, engrandecem. Então, aqui eu vi, o São Paulo tem muita força para chegar. E chegou. Não só pelo... O São Paulo também apresentava futebol bonito. Muito bonito, inclusive. Jogava bem. E joga bem. Exatamente. Joga bem. Então é uma coisa que tava meio que na cara já. Porque se eliminar o Palmeiras, jogando bem em casa, jogando bem no Allianz Parque, e ganhando... Não é para qualquer um de jeito nenhum. É uma coisa assim que não é qualquer um que consegue, tá ligado? Então é uma coisa que realmente o São Paulo... E outra, verdade, uma coisa... Essa trajetória de São Paulo foi marcada por golaços, né? Bastante gol. Exatamente. Perfeito. E assim, se a gente pegar, a gente tá destrinchando aqui a campanha do São Paulo. O São Paulo elimina Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo. O São Paulo elimina 3 rivais, engrandece muito a campanha, a trajetória. Não, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Não que os adversários nos quais o Flamengo eliminou a partir do Fluminense tenham sido menos difíceis, mas em questão de rivalidade nem se compara, porque o Flamengo teve um confronto de mais rivalidade ali, que foi contra o Fluminense, por ser um clássico local. O Atlético Paranaense, que era uma rinha que vem de muito tempo, né? Desde 19, os dois vêm se enfrentando. Foi final de Libertadores, a última. E teve o Grêmio, né? Que teve aquele episódio dos 5 gols lá, depois a questão do Renato e tal. Mas em rivalidade, eu acho que nem se compara a campanha do São Paulo dentre as campanhas com a do Flamengo. Ainda mais se eliminar o Palmeiras também, né? 2 vezes, né? No ano passado e nesse. Sim. E outra, você tem também o histórico, né? Você vence um Campeonato Paulista contra o Palmeiras, ali em 21. Em 22, uma sapatada. Você faz o resultado em casa, toma 4 no Allianz. Você vem mordido. Teve o confronto da Libertadores ainda, lembra? Do Pablo, que ele chuta a bola na lua lá, no Allianz. Sim, verdade. Então assim, você tem muitos jogos ali. Você tem o confronto no Brasileirão, que o Palmeiras vira o jogo em 2 minutos, no finalzinho. 2 gols de cabeça, São Paulo vencendo. Então, hoje é muito mais tranquilo a gente poder dizer que o Palmeiras hoje, para o torcedor de São Paulo, ele acaba sendo um rival muito mais exponencial do que o Corinthians. Coisa que há anos atrás era o contrário, né? O São Paulo era muito mais rival do Corinthians do que do Palmeiras. Mas pelos confrontos, isso muito se aflorou ultimamente. Por finais de campeonato, decisões e tal. Então, a eliminação do Palmeiras pelo São Paulo, e por isso que eu falei que engrandece tanto o time pra sequência do campeonato, entendeu? Tu elimina um time que você tá engasgado, querendo ou não, ali.
Um time que você sabe que tem um elenco melhor que o seu, que tem um time melhor que o seu, é treinado por um cara genial, excelente, e você elimina os caras da maneira que foi, consistente, pô, impossível não te dar um gás. Que também é um time multicampeão nos últimos anos, né? Então, Exatamente. Então, assim, eleva você cria muito. o Palmeiras em casa e fora, jogando futebol melhor do que o Palmeiras, pô, tá maluco. Isso te eleva num grau muito grande. Do outro lado, João, a gente tem que falar também, o Flamengo, como já dito, já antecipado, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense nas quartas de final, mais um confronto também que tornou-se mais uma rivalidade interestadual pelos confrontos, de novo, confronto em Libertadores, confronto em Copa do Brasil, diversas rinchas entre as torcidas, e o Flamengo venceu Também, né? provocações, exatamente. O Flamengo vence o primeiro jogo no Maracanã de virada por 2-1. No comecinho do Canóbio, se não me falha a memória, no Maracanã. Depois vira o jogo. Um dos grandes jogos da volta do Bruno Henrique. Ele faz um gol nesse jogo aqui e tal. E o Flamengo viaja para Curitiba e vence o Atlético Paranaense lá também por 2-0. Jogo no tapetinho. Aqui o Flamengo foi bem nesses dois jogos, tá? Não tanto no primeiro do Maracanã, mas na Liga Arena teve uma consistência. Não sofreu tanto para se classificar. E o Flamengo saiu bem, né, nesses dois jogos, tanto é que fez um agregado de 4-1, né? Exato. Era uma iludida ali pela parte do São Paulo, que o time apresentava um futebol legal, tava jogando bem. Só que, né, como dito atrás, perdeu o elenco. Com as polêmicas, com tudo que aconteceu que a gente já sabe. Lembrando que a questão do suco, né, que foi no jogo contra o Atlético Mineiro, lá no Independência, foi antes dos dois jogos. Na realidade, foi no meio, entre os jogos das semifinais. Exatamente, foi após o primeiro jogo da semifinal contra o Grêmio. Então, naquela altura, contra o Atlético Paranaense, o Flamengo vinha de uma sequência de vitórias, acho que ficou 20 jogos sem perder, dentre as competições ali, mas você via os jogos do Flamengo, você não via desempenho, você via resultado, mas o desempenho o torcedor muito cobrava. Então, ficava naquela cortina de fumaça que o resultado te dá. Pô, isso também é devido à maluquice do São Paulo de querer fazer cada jogo uma formação. Isso é Pô, maluquice. isso aí é maluquice, cara. Todo jogo uma escalação diferente. Se não me falha a memória, ele não repetiu uma escalação até hoje. Não repetiu uma, velho. Uma. Se eu não me engano, foram 39 escalações diferentes. Então, assim, Cara, isso aí é loucura, cara. maluquice. E outra, você vai fazendo uma escalação diferente, querendo ou não, isso não. Você perde um pouquinho de entrosamento do elenco, cara. Complicado. Porque normalmente você tem um time titular, né? E tem aqueles 3, 4 jogadores ali que entram no segundo tempo pra dar aquele up no time, no jogo. Tentar ganhar, alguma coisa assim do tipo. Cara, você fazer 39 escalações diferentes é maluquice, velho. Maluquice. Isso não existe. Exatamente, não existe. Mas, após as vitórias, ambos os times chegam às semifinais. Mais uma vez, o São Paulo chegou pela 7ª vez nas semifinais de Copa do Brasil e o Flamengo chegou pela 16ª vez em uma semifinal de Copa do Brasil. A disparidade e assim, é bom a gente lembrar também, tá? Havia a zoação da questão do São Paulo não ter Copa do Brasil, mas cabe a nós dizer também, na minha opinião, que foi muito preponderante para o São Paulo não ter tido Copa do Brasil antes. Até 2013, entre 2001 e 2013, os times que disputavam a Libertadores não disputavam a Copa do Brasil. Ou seja, isso desqualificava até o próprio campeonato da CBF. Porque os melhores times do Brasil não jogavam a Copa do Brasil. Eles estavam sempre em Libertadores. Então, isso fez com que, obviamente, não tirando os méritos, mas o Paulista fosse campeão, que o Santo André fosse campeão da Copa do Brasil. O Flamengo tem muitas participações em semifinais, porque naquele período não disputava a Libertadores. O São Paulo voltou a disputar a Libertadores, assim como os outros times que disputavam a Copa do Brasil, me perdoem. Assim como os outros times que disputavam a Libertadores,
a partir de 2013, que foi quando mudou, que os times também que disputam a competição sul-americana disputariam a competição nacional. Então, para mim, João, isso tem muita influência, porque aquele período ali o São Paulo foi campeão do mundo, foi campeão da Libertadores, o São Paulo foi tricampeão brasileiro, o São Paulo tinha um timaço. Se o São Paulo jogasse a Copa do Brasil ali, eu tenho certeza que ele teria ganho. Com certeza. Se o São Paulo jogasse a Copa do Brasil naquela época que não podia jogar, São Paulo seria tipo um Cruzeiro da Copa do Brasil, seria? Não, sem dúvida. Claro. Não tenho dúvida nenhuma disso. Tanto que o São Paulo chegou apenas em 2 finais de Copa do Brasil. Chegou em 2000, quando perdeu no finalzinho num gol de falta do Cruzeiro, porque no agregado estava 1-1, o primeiro jogo no Morumbi tinha sido 0-0. O São Paulo estava sendo campeão pelo gol fora, toma um gol no finalzinho, que o Cruzeiro perde a final. O Flamengo, foi a 9ª final de Copa do Brasil. O São Paulo pouco disputou a Copa do Brasil, isso é verdade. Então, por isso corroborava muito com a zoação. E o São Paulo vai enfrentar mais um rival. O São Paulo vai enfrentar o Corinthians. Decidindo, e aqui eu lembro que eu dizia para vocês, o mando ia definir muita coisa. Sim. Porque se o Corinthians decidisse em casa, para mim era um favoritismo pequeno do Corinthians pelo que o Corinthians não joga. Mas o jogo de volta sendo no Morumbi, eu falei, eu briguei com vocês, né? Se passar é campeão. Se passar é campeão. Porque é muito difícil. E no primeiro jogo, na Neoquímica Arena, o Corinthians vence o São Paulo, mantém-se o tabu do São Paulo nunca ter vencido o Corinthians na Arena a partir de 2014, que foi quando houve a abertura da Arena. Oi, vamos falar uma coisa aqui, que cagado do Luciano. Meu Deus do céu. E assim, não só o do Luciano, os 2 gols do Renato, tá? Porque foi num achado e o Corinthians não fez nada o jogo inteiro. Foi muito O jogo achado. foi ruim. Aquele segundo gol do Renato Augusto, nossa, que gol achado. Achadaço. O lançamento do Murilo, cara. Falha do Caio Paulista. Nada a ver. E assim, o São Paulo dominou o meio campo no primeiro tempo. Mas assim, você só viu o São Paulo jogando no primeiro tempo. E aquilo tava me remoendo, cara. Falei, isso aqui vai dar merda. Mas o São Paulo também não finalizava. Aí vai o Corinthians no começo do segundo tempo, Renato, 1-0. O São Paulo, na sequência, acha o gol do Luciano. Que a bola bate na trave, pega no Cássio e vai pro gol. Aí tudo, na minha cabeça, tudo se encaminhava pro empate. Porque o Corinthians não criava, não conseguia... Não consegue até hoje, né? Ter criatividade. Não consegue ter criatividade de criar, chegar ao Consegue, então assim, não consegue ser ofensivo. Deus sabe como o Corinthians chega nessa semifinal também, né? Porque passa pelo Remo dos pênaltis. Passa pelo Atlético Mineiro dos pênaltis. Passa pelo América Mineiro dos pênaltis. Pega a campanha do Corinthians é maluquice. A campanha do Cruzeiro não, do Grêmio, do Flamengo, do Corinthians, São Paulo. O do Corinthians é a mais pífia. Óbvio. O Corinthians, dentre os 4 clubes ali nas semifinais, era o pior deles. Não, por muito, velho. O futebol que jogou em todos os jogos da Copa do Brasil. Era bizarro. E assim, consegue vencer o São Paulo e aquilo ali traz um alento pro torcedor. Só que aqui também vem um ponto muito importante para essa semifinal, onde muda tudo. Porque o primeiro jogo foi no dia 25 de julho. E o jogo da volta foi dia 16 de agosto. Ou seja, teve um tempo muito grande e nesse período, a janela de transferências. Sim. Aqui o São Paulo, ele faz uma contratação, eu até disse no episódio anterior, que tira o São Paulo de um bom time para um time protagonista. Eu não falo nem na vinda do Rames, porque o Rames quase não participa dessa Copa do Brasil. E nem nos jogos posteriores do São Paulo, né? Tirando o pênalti que ele perde contra a LDU, ele pouco fez, porque pouco esteve em campo. Mas o Lucas. O São Paulo traz o Lucas de volta e aquilo muda totalmente a figura do que é o time do São Paulo. Porque o São Paulo passa a ter um cara de referência que pra mim nunca foi o Caleri. O Caleri é um excelente atacante, mas pra mim ele não tem perfil de ser um cara líder técnico de um elenco. O Lucas tem.
It's no secret, Spot Pet is the best in breed pet insurance. Recognized as the best pet insurance by US News in 2022, Spot helps you focus on care, not cost. Because when it comes to your pet, we know you have other things to think about. Offering affordable plan options for dogs and cats of all breeds, Spot helps ease the burden of covered vet bills. Designed by pet parents for pet parents, Spot provides the pet insurance plans that you'll both love. Find out your price today with a fast, free quote from spotpet.com. This is an independent ad from Spot Insurance Services LLC. Insurance is underwritten by United States Fire Insurance Company and produced by Spot Insurance Services LLC. Pre-existing conditions are not covered. For all terms and limitations, visit spotpet.com. Spot was ranked the best pet insurance of 2022 by usnews.com. usnews.com/pet-insurance. These days, there are plenty of things to worry about, but keeping pests out of your home shouldn't be one of them. That's why you need Massey Services. Massey eliminates pests before they get inside. They start by carefully inspecting the inside and outside of your home and then focus customized treatments on the outside. Best of all, your satisfaction is guaranteed or your money back. That's the Massey difference. Expect more and get it. E foi o que ocorreu. Porque no jogo da volta, uma festa absurda da torcida de São Paulo, que fez o resultado no primeiro tempo. Golaço do Rato. Depois o gol do Lucas, que muitos dizem que foi de mão. Eu tenho até minhas dúvidas até hoje, mas do fundo do coração, mesmo que se tivesse sido, não mudaria em nada pelo que foi o jogo. Porque o São Paulo amassou o Corinthians. Era pra ter sido um 5 no primeiro tempo. O Corinthians até teve uma chance ou outra no segundo tempo, no chute fora da área, do Rojas ali e tal. O goleiro pega. Mas não... Esse chute aí me deixa triste, velho. Me deixa triste porque esse chute foi, assim, devido às proporções, pra mim foi um chute melhor do que do Rato. Mais bem colocado, assim. Eu tenho que fazer um parênteses aqui, tá, João? Desculpa. O corintiano que critica o Cássio no gol do Rato tá de sacanagem. Não vou criticar o Cássio, só tô falando aqui. Por isso que eu falei que eu tenho que fazer um parênteses aqui. Mas porque muito se criticou ali, o Cássio. Pô, o goleiro de São Paulo pegou a bola na gaveta do que o Rojas chutou. O Cássio não buscou. Cara, são lances completamente diferentes. Então... Não. E outra, a gente sabe... Nós somos corintianos, nós sabemos, João. Tem uma ala da nossa torcida que é contra o Cássio muita coisa. Que é um absurdo. Que espera o Cássio falhar na primeira oportunidade para jogar a pedra nele. Sendo que o cara, ele é ídolo máximo da história do Corinthians, para mim, o maior jogador da história do Corinthians que eu vi. Disparado. Eu não falo de toda a história do Corinthians porque o Sócrates teve a história dele no clube e fora do clube com a democracia corintiana que transcende muita coisa. O Marcelinho é ídolo máximo de uma geração, um dos maiores atletas da história do Corinthians. Mas pra mim o Cássio tá entre esses três, entendeu? Obviamente. Mas é o da nossa geração. Da nossa geração. É indiscutível. Da nossa geração é indiscutível. Acabou. A gente sabe muito bem o que ocorre, mas o São Paulo ali, nesse jogo, ele remonta sobre o Corinthians e vai pra final, a sua segunda final na história, buscando um título inédito. E ali, sendo bem sincero, depois do que a gente via, do que o Flamengo vinha apresentando, eu falava, o São Paulo é favorito para ganhar. E com os acontecimentos posteriores, tornou-se ainda mais favorito. Por quê? O Flamengo, ele vem para a semifinal enfrentar o Grêmio. O primeiro jogo na Arena do Grêmio, esse jogo sim, João. Esse jogo foi o melhor jogo do Flamengo com o Sampaoli. Ele amassa o Grêmio lá. Nossa, cara. O Flamengo ainda perde um pênalti nesse jogo. Foi 2-0. O Gabriel perde um pênalti. O Grando pega. Mas, cara, um jogo muito consistente do Flamengo. Esse Flamengo lembrou o Flamengo de anos anteriores. E, posteriormente, um mês depois, no Maracanã, aí, com já o ocorrido fato do soco, o Flamengo venceu o Grêmio por 1-0, mas sofreu aqui. Nesse jogo do Maracanã já sofreu. O Grêmio teve chances no começo do jogo para diminuir ali e botar fogo na partida, mas conseguiu vencer com um gol de pênalti do Arrascaeta. O Flamengo... Vou falar um pouquinho também de São Paulo, que eu não falei, né? O jogo do Corinthians e São Paulo, esses dois jogos, o São Paulo simplesmente massacrou o Corinthians, sem sombra de dúvida nenhuma. Tanto a questão de estatística, quanto comparação de jogo técnico. Cara, foi um massacre total do São Paulo em cima do Corinthians, sem dúvida alguma.
E como o Ricardo disse, a vinda do Lucas foi uma virada de chave que fez com que o São Paulo jogasse melhor do que jogava antes. Porque, pô, o Lucas é inacreditável. O Lucas, ele é rápido, ele é técnico. Pô, a jogada do gol dele, cara, é É absurdo. um absurdo. É um O absurdo. QI, o QI dele é absurdo, velho. Ele é muito bom, entendeu? Então, ele é muito fora de base. Não só pro futebol brasileiro. Ele é muito bom, entendeu? Então, ele vir pro São Paulo faz com que o São Paulo cresça mais ainda nessa tentativa de título da Copa do Brasil. Que, como a gente sabe, se concretizou. E muito isso devido ao Lucas, porque, pô, ele joga muita bola, cara. Ele é incrível. Verdade seja dita, João. Nos 2 jogos da final, ele não foi bem. Sim. Ele não jogou bem nos 2 jogos da final. Mas, acho que não, eu tenho certeza. A presença dele muda muita coisa. Nossa, com Ele é o certeza. tipo de jogador que ele não necessariamente ele precisa ter a Jogar, bola nos pés. Sim. Cara, não precisa. A presença dele diz muita coisa. Já é Então, 500. exato. Não tem nem o que discutir na realidade. Por exemplo, no Flamengo, hoje nem tanto o Gabriel, mas o Arrascaeta. Você viu a mudança de postura do primeiro jogo da final pro segundo. Quando o Arrascaeta joga, o time é diferente. Mal comparando. Quando o Corinthians do Renato é um, o São Renato é outro. Então são peças que fazem a diferença. Não que o São Paulo sem o Lucas não tivesse se classificado contra o Corinthians. Porque se o Corinthians tivesse entrado da mesma maneira que entrou, com ou sem o Lucas, tinha sido eliminado igual. Com certeza. Eu também concordo. Ainda mais tendo uma comparação de técnico, cara. Não tem como. O Dorival contra o Luxemburgo é inacreditável. O Dorival- Informação, tá? O Dorival Júnior que foi recusado pela diretoria do Corinthians 4 vezes no mandato de Duílio Monteiro Alves. Passando pro jogo do Flamengo, então, né? Pô, o Flamengo jogou um jogo, como você diz, o melhor jogo do São Paulo, na casa do Grêmio. Que o Flamengo também gosta de ganhar do Grêmio, né? Então, eles têm um negocinho ali que o Flamengo gosta de ganhar do Grêmio. Ganhou, abriu uma boa vantagem fora de casa, 2-0, e levou o jogo pro Maracanã, ganhando lá também. Ô, João, E- só um pontinho importante, tá? Só pra te trazer informação. Nesse meio aqui, tá a eliminação pro Olímpia. Sim. Então, assim, naquele momento, pós-eliminação pro Olímpia, eu vi muito flamenguista, cara, desesperado, achando que o Flamengo ia ser eliminado pelo Grêmio. Muito, 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 muito. Não, duas coisas, né? A eliminação e o soco lá do. Exato. Foram duas coisas assim que abalou totalmente o Flamengo, a torcida do Flamengo. Então, chegaram em jogo em casa, no Maracanã contra o Grêmio, meio abalado. Porém, né? Conseguiram ganhar e foram pra final com o São Paulo, que a gente já sabe o que aconteceu. E também todas esses problemas que aconteceram no Flamengo, pô, acarretou bastante nessa final, nessas próximas semanas que o Flamengo teve. É complicado, cara. O Flamengo se perdeu totalmente nessa questão de problemas internos, que problemas internos geram um desconforto com a torcida. E, cara, só piora tudo. Nada deu certo pro Flamengo depois. Exatamente. E os dois chegam à final da Copa do Brasil. O São Paulo pela segunda vez na história, repetindo 2000. E o Flamengo chegando na sua 9ª final. O Flamengo, que até então era atual campeão, buscando o seu 5º título, que é tetracampeão da Copa do Brasil, e conseguiu mais um vice. O Flamengo agora é o maior vice-campeão da Copa do Brasil. São 5 vices: 97, 2003, 2004, 2017 e 2023. Falando um pouquinho dos 2 jogos, né? O primeiro deles no Maracanã, o Flamengo perde para o São Paulo por 1-0 e com muita justiça, inclusive. O São Paulo fez um jogo muito bom. O São Paulo anulou o time do Flamengo.
O Flamengo não teve chances de gols claras. Na verdade, teria uma no primeiro tempo que o Arboleda corta. E no segundo tempo teve uma cabeçada que passa do goleiro, mas o zagueiro já tá em cima da linha. Mas de resto foi só. O São Paulo no primeiro tempo teve diversas chances de abrir o placar. Consegue no final do primeiro tempo o gol do Caleri, inclusive o único gol dele na Copa do Brasil. Mas era pra ter feito mais. O São Paulo força um pouquinho, que no segundo tempo deu uma baixada no nível ali. O Flamengo coloca o Everton Ribeiro, adianta mais as linhas, vai um pouco mais pra cima, mas mesmo assim não consegue ser consistente. Viveu muito de chuveirinho na área, isso vem sendo uma constante do Flamengo. Mas o primeiro jogo do São Paulo foi o que pra mim definiu o título. Pra mim foi muito claro. Com o gol do Caleri que foi, pô, pra mim foi bastante... Ele jogou muito esse jogo, cara. Ele jogou muito esse jogo. O que ele brigou esse jogo é maluquice. Pô, exatamente, aquele lance é um lance estranho do goleiro do Flamengo. E ele não desiste da jogada, sabe? Então ele vai lá, continua a jogada e faz o gol. E a gente tem que ressaltar, tá? O cara que dá o cruzamento, um dos caras que mais são criticados no São Paulo. Ele dá assistência pro gol do Caleri e faz o gol no Morumbi. O Nestor. Que o meu amigo, que mora comigo, que é São Paulino, ele falou que foi inesperado, né? Isso acontecer. Com Porque certeza. a maioria, né, não gosta do Nestor. Ou pelo futebol dele, né, e tal. Então, o pessoal não vai muito com a dele. E, pô, ele fazer isso aí é redenção total. Redenção total do Nestor. E também faz com a torcida, né? Pô, fazia uma assistência. E o gol. O do título. Entendeu? Então, ele se redimiu total com a torcida. Praticamente, não só ele, né? Mas, pô, fazendo esse gol, deu o título pro São Paulo. Então, um título tão esperado, né? Tão esperado pelo São Paulo. E pra mim, na minha humilde opinião, mesmo sendo corintiano e tal, pô, o São Paulo ganha esse título aí, velho, não tem como. É duro, mas pra mim o São Paulo é o maior time do Brasil. Não tem como. Eu não vejo, acho que como o maior time do Brasil por um ponto ainda, que me faz um asterisco. O Santos ainda pra mim é o maior time do Brasil. Isso eu considero muito. Por conta do Pelé. Não, sim. Para mim, Eu acho que, na minha opinião, o Flamengo não, perdão. O São Paulo seria o maior time do Brasil, porque, pô, é o time mais novo e o time que já ganhou tudo. mesmo assim, João, é que assim, eu vejo não só em questão de título, tá? Eu vejo, mas também por representatividade. Não que o São Paulo não tenha. Ainda mais nos anos 90, 2000 ali, quando vence as duas Libertadores. E é importante a gente lembrar, tá? O porquê que o brasileiro ele foi só se importar muito com o Libertadores. Foi depois do bicampeonato do São Paulo. Quando o São Paulo ganha ele em 92, 93, aí que o brasileiro ele começa a se coçar quanto a Libertadores. Porque antes não era dada tanta importância. A verdade tem que ser dita. Da mesma forma, o pessoal foi dar muito. Foi levada muito em consideração uma mudança de chave no futebol brasileiro, o São Paulo do Tele. Ali muda o futebol brasileiro, na minha opinião, de patamar. Eu acho que de visibilidade mundial. Não só porque depois o Brasil foi campeão em 94, depois de 2002, né? Tem a final de 98 também que chega. Mas ali, o europeu começa a olhar o Brasil diferente. Esse é um ponto que leva muita consideração pro São Paulo. Porque... São Paulo também ganhando 2 mundiais também. Exatamente, ganha 92, 93, né? Ganha de Milan e Barcelona. Isso. E isso muda muito a chave. Mas por que eu ainda considero o Santos? Por que eu ainda considero? Porque o Santos não sabe se vai cair. O Santos tendo rebaixamento, ele perde um pouco. O São Paulo, além de não ter um rebaixamento, assim como o Flamengo, é porque a visibilidade do São Paulo não é tamanha quanto a do Flamengo, tá? Isso falando entre os dois, mas voltando ao Santos. O fator Pelé, pra mim, é preponderante. Não, Porque o Pelé leva o nome do Santos pro mundo inteiro, seja lá onde ele for. Sim. Então, o mundo conhece o Santos por conta do Pelé. Isso pra mim é muito relevante, sabe? Isso pra mim é muito marcante. Mas, assim, os dois times que se enfrentaram na final da Copa do Brasil são, talvez, os dois clubes mais relevantes
fora do país, tirando o Santos, que é o Flamengo pela torcida que tem, e pelos títulos que tem, obviamente, e o São Paulo por tudo que ganhou. Mas esse argumento é muito válido, tá? Teu, de trazer o São Paulo como o maior time brasileiro. Eu ainda não concordo por conta do Santos, tá? Pra mim, eu tenho esse apego muito, muito forte comigo. É um lado meio que pessoal, porque, tipo assim, eu não gosto muito do Pelé, pessoalmente. Eu, João, não gosto muito do Pelé. Então, eu levo por esse lado, nesse quesito, eu levo por esse Sim, lado. sem dúvida, sem dúvida. São Paulo é o maior clube do Brasil. Eu não vou falar de questão de torcida, porque, pô, ultimamente São Paulo tá lotando estádio todo jogo, tá fazendo... Eu tenho uma opinião muito impopular sobre isso aí, mas eu vou ficar quieto. Então, eu também tenho, mas, pô, pra mim é o maior em títulos e expressão. Não vou colocar quesito torcida. É porque, assim, se eu for levar esse ponto em consideração, tá? Vamos fazer um balanço geral? Eu vou fazer de Flamengo e São Paulo, que foi o que decidiu, tá? Eu não vou nem cogitar colocar o Santos por conta do Pelé, porque pra mim é outra esfera. Mas vamos falar dos dois. Pra mim, os dois são os exponenciais. Com certeza. O São Paulo tem uma torcida inferior à do Flamengo em questão de numérica. Fato. Fato. Isso eu não tenho o que contestar. Em questão de títulos, o São Paulo, ele tem os 2 campeonatos mundiais a mais do que o Flamengo. O Flamengo é campeão mundial contra o Liverpool em 81. O São Paulo é tricampeão do mundo. O São Paulo é tricampeão da Libertadores, assim como o Flamengo. O Flamengo é heptacampeão brasileiro, o São Paulo é hexa. O São Paulo é campeão da Copa do Brasil, o Flamengo é tetra. O São Paulo é campeão da Sul-Americana, coisa que o Flamengo não tem. Ambos nunca foram rebaixados. O Flamengo é o maior campeão carioca, o São Paulo não é o maior campeão paulista. Assim, se a gente for equiparar, tem uma discussão muito boa, saca? Mas eu não tiro teu mérito. É porque assim, não, sim, eu concordo, é que pra mim, por exemplo, o que ainda não coloca o São Paulo pra mim, tá? É a questão, acho que de torcida mesmo, velho. Porque pra você, como você tem o Flamengo, uma massa muito grande do tamanho que ela é, tendo praticamente tudo que o São Paulo tem, ela pra mim torna-se maior. Não, com certeza. E, de novo, é um argumento que eu tenho que pra muitos da nossa idade não vai ser levado em consideração. Mas os campeonatos estaduais, eles eram mais importantes que o Campeonato Brasileiro. It's no secret, Spot Pet is the best in breed pet insurance. Recognized as the best pet insurance by US News in 2022, Spot helps you focus on care, not cost. Because when it comes to your pet, we know you have other things to think about. Offering affordable plan options for dogs and cats of all breeds, Spot helps ease the burden of covered vet bills. Designed by pet parents for pet parents, Spot provides the pet insurance plans that you'll both love. Find out your price today with a fast, free quote from spotpet.com. This is an independent ad from Spot Insurance Services, LLC. Insurance is underwritten by United States Fire Insurance Company and produced by Spot Insurance Services, LLC. Pre-existing conditions are not covered. For all terms and limitations, visit spotpet.com. Spot was ranked the best pet insurance of 2022 by usnews.com. usnews.com/pet-insurance. These days, there are plenty of things to worry about, but keeping pests out of your home shouldn't be one of them. That's why you need Massey Services. Massey eliminates pests before they get inside. They start by carefully inspecting the inside and outside of your home and then focus customized treatments on the outside. Best of all, your satisfaction is guaranteed or your money back. That's the Massey difference. Expect more and get it. E no passado. E o São Paulo não é o maior campeão do estado. O São Paulo não é o maior campeão do estado. O maior campeão do estado é o Corinthians. No século passado, o campeonato regional, né, pô, Era muito mais importante que o brasileiro. Isso é um fato, gente. Pelo amor de Deus, vão dar uma olhadinha aí. Os times, tanto que os campeonatos estaduais se estendiam pelo ano todo. Chegava no final de dezembro, filho. Por que você acha que um dos maiores títulos da história do Palmeiras é o Paulista de 93? Filho, por que você acha que um dos maiores títulos da história do Corinthians é o Paulista de 77? Tem muita coisa aí, cara. Então, assim, por isso que pra mim, mas de novo, eu tenho um argumento pra combater essa opinião tua, mas eu não tiro de modo algum da briga. Não, realmente o campeonato regional no século passado era importantíssimo. Era o que todo torcedor queria. E era
era, de certa forma, o título mais importante pros times, né? Conquistarem no ano. Até então, só depois que os times começaram a dar importância pro brasileiro, pra Libertadores. O Ricardo disse também que começou a Eu dar. tenho uma impressão, João, que eles só foram começar a dar um pouco mais de valor ao Campeonato Brasileiro. Pô, pode me chamar de clubista o que for, mas depois que o Corinthians ganhou 90. Eu vejo historicamente que depois daquilo ali tem uma virada de chave muito grande. Quando o Corinthians ganha 90. E não vou tirar teu mérito, não. Isso aqui é, isso aqui é um. Desculpa, só te cortar. Isso aqui é um ponto também que eu tenho do Corinthians isso. Quando o Corinthians ganha o Mundial 2012, eleva-se muito esse papo de Mundial. Sei. Então, de novo, É muito. Da mesma forma que ele é muito querido pela torcida, né? o Corinthians, eu não tenho dúvida que ele é o time mais odiado do Brasil. Com certeza. Não tenho dúvida. Ele é mais odiado que o Flamengo. Tenho certeza quanto a isso. Ele causa mais rusgas, ele causa mais Ira. desafetos, ira de algumas pessoas, boa palavra. Mas, então, por isso que eu vejo assim, mas trazendo o mesmo argumento, repetindo, depois que o São Paulo vence as Libertadores de 92, 93, o brasileiro dá um outro olhar pro campeonato da Libertadores. Tanto que, esse aqui é um exemplo muito claro, né? Falei do Santos. O Santos só foi bicampeão naquela época porque o Santos não queria jogar a Libertadores. Porque o Santos preferia disputar, fazer excursões. Por quê? Ele ia jogar na América do Sul, ele ia jogar no Uruguai, só pancada. Nego racista pra cacete. Na Argentina, a mesma coisa. Só machucava os caras. Porque se o Santos tivesse parado pra jogar, é que ele abdicou de disputar muitos campeonatos. Mas se ele tivesse disputado, eu tenho certeza que ele teria sido mais vezes campeão. Trazendo pro mesmo mérito do São Paulo pros anos 2000 com a Copa do Brasil. Se o São Paulo tivesse disputado a Copa do Brasil nesses anos, teria sido campeão pelo menos uma vez, no mínimo. Que o futebol, não vou falar daquela época, mas o futebol sul-americano, ele é bem. Nos últimos anos que ele deixou de ser, porque ele era muito violento, cara, muito violento. Não era bizarro, velho. Só pancada, coisa de maluco. Pô, então, se era, sei lá, 5 anos atrás, imagina 30, 40, Exato. que não existia tanta técnica assim, tanto questão de futebol mesmo, entendeu? Então, com certeza era uma coisa desgastante e que podia gerar lesão a rodo. Com certeza. E era um dos medos que o Santos tinha na época. Porque, pô, o Santos tinha o Pelé como seu principal jogador, mas não tinha só ele, né? Você tinha o Pepe, tinha o Mengalvio, você tinha diversos atletas de seleção brasileira ali. Ganhava muito mais dinheiro também, é verdade, fazendo excursões pelo mundo do que disputando a Libertadores. Então, o custo-benefício para você manter esses atletas era você fazer excursões. Sim. Então, Voltando ao assunto aqui, né, por enquanto, o segundo jogo, que a gente só citou o gol do Nestor, nem falando direito do jogo. O segundo jogo, o Flamengo mostrou um pouquinho mais, foi um pouco mais ofensivo, atacou mais também. Só que, pô, eu nem vou falar que foi uma falha do goleiro, né? Que não considero não, cara. eu também não considero, não. Eu considero a inteligência do Nestor. E muita felicidade na finalização também. Com certeza, com certeza. Eu considero muito mais mérito do Nestor do que falha do goleiro do Flamengo. Do que foi o primeiro gol do São Paulo no Maracanã, porque aquilo lá Sim, aquilo sim. Tomar aquilo. foi falha do goleiro, não tem como. Mas no segundo jogo, não. No segundo jogo foi felicidade total do Nestor. Foi um gol bonito, pô. Como eu falei atrás, o São Paulo fez vários gols bonitos, né, nessa Copa do Brasil, fora da área. E como eles estavam assim, pô, tinha que enterrar assim, né? Não tinha muito o que fazer. O destino é foda, entendeu? Então, sacramentou o título, a primeira Copa do Brasil de São Paulo, o fim da piada, né, digamos assim, do São Paulo não ter Copa do Brasil. E mérito total do São Paulo, sem tirar. Ah, mas o Flamengo não tem que desmerecer o Flamengo pra enaltecer o São Paulo. É mérito total do São Paulo. Não tô nem aí que, teve 25 mil problemas no Flamengo. Daí, mérito do São Paulo.
venceu, João, o time que merecia desde, para mim, o jogo do Palmeiras. Com certeza. O São Paulo mostrou contra o Palmeiras que era uma força muito grande na Copa do Brasil. O entrave, para mim, talvez do São Paulo seria o Corinthians, porque historicamente a gente tem uma rodinha no futebol paulista, na trinca ali, que é o Corinthians sendo freguês do Palmeiras, o Palmeiras sendo freguês do São Paulo e o São Paulo sendo freguês do Corinthians. Sim. É essa rodinha. Então, ali, se o segundo jogo fosse na Arena, eu não sei se... É que provavelmente no primeiro jogo o São Paulo vai teria feito uns 2-3, eu não sei se o Corinthians reverteria. Mas era o único asterisco ali, talvez, da campanha. Porque, sendo bem sincero, tá? O São Paulo entrou como favorito contra o Corinthians, e com razão, mas contra o Palmeiras não entrou como o time azar no caso da história. Muito pelo contrário, porque o time que mais dá trabalho pro Palmeiras, o Abel, é o São Paulo. Realmente, nos últimos anos é o São Paulo. Mas, cara, corroboro com tudo que você disse. Do fundo do coração, o São Paulo mereceu vencer o título. O Flamengo abre o placar no primeiro tempo, no fim do primeiro tempo, nos 44, gol do Bruno Henrique, mas nos acréscimos consegue o gol do Nestor, e depois dali, lembrando, o Flamengo foi melhor. Se o Flamengo, na minha opinião, João, se o Flamengo joga como jogou o primeiro tempo no Maracanã, não tinha perdido o jogo, tinha pelo menos empatado. E talvez se tivesse ido para os pênaltis e tal, mas no segundo tempo realmente o time morre. As substituições do São Paulo terminam de afundar o time de vez. E o São Paulo, com diversos e merecidos méritos, é campeão da Copa do Brasil pela primeira vez. Acho que era necessário a gente fazer esse episódio, mesmo tardio, porque é um título histórico. A campanha, ela engrandece ainda mais a conquista, que vai ficar marcado na cabeça de muito torcedor, porque, querendo ou não, o torcedor do São Paulo da nossa geração, João, ele viu o São Paulo ser campeão paulista e ele viu o São Paulo ser campeão, alguns deles, né, da Sul-Americana, contra o Tigre num jogo que nem acabou. Muitos não acompanharam o São Paulo. O último título de expressão do São Paulo foi a Sul-Americana. Foi, 2012. E teve aquele BO dos caras não voltarem pra jogar. Exatamente. E aquilo foi uma, entre aspas, uma maldição que acompanhou os outros anos. E a maldição foi quebrada com o Lucas, que tava nesse jogo. De títulos importantes sim, porque não dizendo que o Paulista hoje não seja importante, mas nas categorias, entre os troféus no Brasil hoje, o estadual hoje ficou muito de canto, diferentemente do que era há anos atrás. Mas o São Paulo vence o Paulista contra o Palmeiras, né? Ali, para muitos, tira a nhaca. Mas realmente, o Lucas, que naquele jogo contra o Tigre da Argentina, o Rogério Ceni dá a braçadeira dele de capitão para ele, levantar a taça, porque era o último jogo dele. Pelo São Paulo, ele vai pro PSG. E ele volta, até então, um contrato de 6 meses com o São Paulo, para ser campeão da Copa do Brasil. O outro título inédito, né? Porque a época 2012, o São Paulo não havia sido campeão da Sul-Americana ainda. Eu acho que, pô, isso aí eu acho muito da hora, pô. São as histórias, cara. O futebol, ele... Por isso que eu digo sempre, e eu brigo sempre com quem for, o futebol não é só um esporte. Não. O futebol, ele mexe com a vida das pessoas. Pode ter muitas coisas ruins. E tem muitas coisas ruins. Tem muita coisa ruim, Mas eu digo por experiência própria, coisas da minha vida, tanto que, você sabe, eu tenho tatuado na minha pele. O futebol, ele tem a condição de salvar vidas. Pô. O futebol, ele tem a condição de salvar vidas, no sentido literal da palavra. Isso aí é porque legal. Muitas das vezes o futebol é a única saída para uma criança. É a única saída para um jovem, é a única saída para um adulto, um idoso, de felicidade. Com certeza. O futebol ele não é só feliz 100% do tempo, muito pelo contrário. Mas as poucas felicidades que ele nos traz, a gente leva para a vida. A gente leva no coração, a gente leva para a memória. Eu sei que você tem algumas passagens suas com o futebol que você vai levar para sempre, como eu também tenho. A minha primeira lembrança de futebol é a pior de todas para um torcedor.
A minha primeira lembrança de futebol é 2007, aquele jogo contra o Grêmio, que o Corinthians cai. Eu poderia ali, Uma das primeiras lembranças que eu tenho. a minha primeira é aquela, eu poderia ali não querer torcer pro Corinthians na minha vida. Mas muito pelo contrário, eu acompanhei 2008 inteiro, 2009 e tudo que foi. Corinthians, falando em específico, me livrou de muita coisa ruim da minha vida. Era a minha saída, a minha válvula de escape. Então eu defendo esse esporte porque ele salva. Não só o futebol, o esporte salva. É necessário que a gente diga isso. O que o esporte também me trouxe positivamente como memória, como afeto, como um meio de ligação fortificada entre duas pessoas, é uma coisa assim incrível, cara. Eu até assim, me arrepio de falar disso, sabe? João, o futebol, ele é o esporte mais democrático do mundo. Pô, Tanto dentro quanto fora de campo, porque a partir do momento que você tá no estádio, ou você tá numa calçada, que você tá num bar, você tá em qualquer lugar vendo um jogo com alguém, esse cara pode ser muito mais fudido que você, ele pode ser muito mais bem sucedido que você, só que no momento do gol, meu querido, todo mundo vai se abraçar. igual, com Todo certeza. mundo vai se abraçar, todo mundo vai comemorar igual. E, cara, Esse é o futebol. eu acho que eu falo isso como corintiano. É, a gente é cidade pequena, né? Pô, e a minha namorada mora em São Paulo. Pô, velho, de verdade, eu adoro ir pra São Paulo e sair na rua com camiseta do Corinthians. É uma experiência, assim, sensacional, cara. Porque, tipo assim, você vê várias pessoas da rua Toma que... cuidado com essa porra aí, cara. Pelo amor de Não, Deus, hein? e calma lá, eu sei quando eu posso sair, entendeu? O que eu quero Sim. dizer. Eu sei quando eu posso sair, entendeu? Mas daí, quando eu saio, somente pra pegar um metrô, o tanto de gente que eu vejo, assim, que olha pra minha camiseta e, tipo, fala, pô, esse aí é do Corinthians, tá ligado? Mano, é bizarro, tanto de vezes que eu já andei em São Paulo que, tipo, os caras param na rua, tipo, feito Sabe o que, suquinho, que é o, sabe? sabe o que é o futebol para mim, João? Futebol ele é pertencimento. Porque você se sente acolhido. Com certeza. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver o Corinthians no estádio. Não, ainda não. Você vai ter futuramente. Eu tive. Espero que sim, vai ter. Tomara, tomara. Eu tive. E, cara, a sensação de você pertencer àquilo, eu tenho que medir palavras porque eu sou muito emotivo, sabe? Eu choro muito fácil por muitas coisas. Eu também fico... Eu choro muito fácil. E o dia que eu fui na arena a primeira vez, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Não só pela realização de um sonho, mas por estar ali, porque eu sei cantar todas as músicas desde criança, eu sei da história do clube desde criança, e quando você pisa ali, quando você sente aquilo ali, você sente a energia que todo mundo tá emanando do teu lado, é algo inexplicável. Eu falo isso do Corinthians porque eu sou corintiano, mas tem um palmeirense que tá nos ouvindo que sente a mesma coisa, tem um São Paulino que tá nos ouvindo que sente a mesma coisa, tem um santista, o flamenguista, o tricolor, o gremista. Futebol é Futebol pertencimento. é igual pra todo mundo. É igual pra todo mundo. Exatamente. Eu acho que não teria maneira melhor da gente terminar esse episódio de hoje, João, porque não só falando do título de um rival, porque a gente creio que demonstrou muito respeito aqui e é a nossa missão porque a gente quer falar de futebol, a gente quer expor os momentos felizes que eles nos traz e ilustrar isso com um lado positivo. Acho que é sempre muito válido, porque o futebol, Eu ele é isso. O futebol, ele é paixão, ele é amor, ele, tristeza, ele é ódio. ele é ódio, ele é raiva. É tudo. Futebol, ele é democrático, acima de tudo. Quero agradecer a tua participação, a tua presença, mais uma vez, mais um dia. Espero que tenha gostado, cara. Eu quero agradecer você, aos nossos ouvintes, por esse momento aqui de Copa do Brasil, que é uma coisa incrível pro futebol brasileiro, que é uma coisa incrível pro torcedor que acompanha, que é uma coisa incrível pra mim, pra você, pro Carlos, pro Léo, o nosso Léozinho, o Léo São Paulino que mora comigo, um abraço, até o Léo que, pô, né, tá pouco feliz. E quero agradecer vocês por estar aqui com a gente. E quero fazer um agradecimento especial. E
Eu acho que sem essa pessoa eu não era Corinthians do jeito que eu sou, tá ligado? Então quero só mandar um abraço pro meu pai, porque, pô, sem ele, Bonito, mãe, bonito, de jeito nenhum. bonito, bonito, cara. Eu quero agradecer a tua presença, eu quero agradecer a paciência de quem tá nos ouvindo, eu quero agradecer a você que ficou aqui em mais um episódio, em mais um Conexão Fute. Nós somos Los Catimbeiros. Para quem tá tendo o primeiro contato com a gente, nos siga nas redes sociais, @Los Catimbeiros, no Instagram, no Twitter. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa vivência, essa é a nossa experiência. De novo, sempre defendendo aquilo que a gente mais ama, o futebol. Obrigado, gente. Até a próxima. These days, there are plenty of things to worry about, but keeping pests out of your home shouldn't be one of them. That's why you need Massey Services. Massey eliminates pests before they get inside. They start by carefully inspecting the inside and outside of your home and then focus customized treatments on the outside. Best of all, your satisfaction is guaranteed or your money back. That's the Massey difference. Expect more and get it.